Fala pessoal, está começando mais um episódio do Ecos do Sul, o podcast que conecta história, geografia, filosofia e sociologia para entender o mundo em que a gente vive. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que está presente no nosso celular, na nossa comida, nas músicas que ouvimos e na forma como pensamos a globalização. Muitas vezes ouvimos que a globalização conecta o mundo e traz progresso para todos, mas será que realmente acontece de forma para todas as pessoas e países? Para começar nossa conversa, vamos voltar um pouco no tempo? Para entender a globalização atual, precisamos olhar para a história do Brasil. Muita gente pensa que a globalização é algo recente, ligado apenas à internet, às redes sociais, mas a dependência econômica do Brasil vem de muito antes. O novo modelo agroexportador fez dependermos economicamente das grandes potências industrializadas. Culturalmente, o Brasil exportava matérias-primas e importava produtos industrializados. Por exemplo, durante a Primeira República, entre 1889 a 1930, a economia brasileira era buscada principalmente na exportação do café. O país vendia matéria-prima para os países industrializados e comprava produtos manufaturados deles. Esse modelo agroexportador fazia o país depender economicamente das grandes potências industrializadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos produtos deixaram de chegar ao Brasil e isso estimulou um pequeno crescimento industrial no país. Surgiram fábricas, aumentaram o número de trabalhadores urbanos e aconteceram movimentos sociais importantes como as greves operárias de 1917, quando operários protestaram contra baixos salários e más condições de trabalho. Mesmo com esse crescimento industrial, o Brasil continuou subordinado economicamente aos países ricos. Esse processo ficou conhecido como desenvolvimento social dependente, porque o país se moderniza, mas continua submetido aos interesses externos. E olha, só uma pergunta para você que está ouvindo a gente agora. Você acha que hoje o Brasil depende economicamente de outros países? Pois é, essa relação continua existindo de várias formas. Hoje, o Brasil continua exportando principalmente commodities como soja, minério de ferro e petróleo, enquanto importa muitos produtos tecnológicos como chips, celulares e equipamentos eletrônicos. Isso mostra que a dependência econômica ainda faz parte da realidade brasileira. Atualmente, a globalização influencia diretamente os territórios. Grandes empresas nacionais possuem enorme poder econômico e muitas vezes escolhem onde irão se instalar, de acordo com vantagens fiscais e lucros maiores. Isso pode ser chamado de guerra fiscal, quando cidades e estados oferecem benefícios para abrir empresas. O problema é que muitas vezes o território passa a ser organizado para entender intensos corporativas e não as necessidades da população. Rodovias, energias, portos e estruturas políticas acabam favorecendo essas empresas, enquanto muitas regiões continuam sofrendo com desigualdade social e problemas ambientais. A infraestrutura pública acaba sendo utilizada principalmente para favorecer grandes empresas. Milton Santos chama isso de uso corporativo de território. Além disso, existem consequências sociais e ambientais, como exploração de mão de obra, desigualdade social, discriminação ambiental e concentração de riqueza. Outros conceitos importantes é o do império, desenvolvido pelos autores Michael Hurdt e Antônio Negri. Mostra que hoje o poder global não está centrado apenas em um único país, mas está em uma rede formada por grandes empresas, organismos internacionais, bancos, mídias e plataformas digitais que influenciam no mundo inteiro. Também apenas o conceito de biopolítica criado pelo filósofo Michel Foucault, isso é explicado como governos, empresas, tecnologias possam controlar aspectos da vida de pessoas como hábitos, consumo,
comportamento, alimentação, saúde e até a forma de pensar. Hoje, empresas globais, plataformas digitais influenciam não apenas na economia, mas também no comportamento das pessoas, o consumo, a comunicação e até os modos de vida. Um exemplo de império pode ser nas grandes empresas de tecnologia, como Meta, Amazon, Google e TikTok, que possuem influência mundial sobre economia, comunicação e circulação de informações, muitas vezes tendo mais poder do que vários governos nacionais. Já a biopolítica aparece quando aplicativos, redes sociais e plataformas digitais coletam dados sobre nossos hábitos, localização, consumo e preferências. A partir disso, algoritmos influenciam aquilo que compramos, assistimos e até pensamos. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, vimos o governo e tecnologias monitorando a circulação de pessoas, vacinação e dados de saúde da população. E isso mostra como o controle da vida e o comportamento também faz parte da globalização atual. Aqui vem outra reflexão importante. Será que as empresas realmente melhoram a vida da população local? Hoje, os algoritmos sociais escolhem aquilo que vemos, ouvimos e consumimos. Streaming, TikTok, Instagram e outras plataformas acabam criando padrões culturais globais. Agora, pensa comigo. Quantas músicas, séries ou tendências você conheceu por causa do algoritmo? E isso mostra como a tecnologia influencia diariamente nos nossos hábitos. Mas existe um problema. Muitas culturas locais acabam ficando invisíveis enquanto conteúdos mais comerciais recebem destaque. Esse fenômeno pode ser relacionado ao conceito de globalização como perversidade, porque aumenta a desigualdade cultural e econômica. Milton Santos chama isso de globalização como perversidade, porque ele produz desigualdade, exclusão e concentração de poder. Por outro lado, a própria internet também pode ser usada para resistência. Artistas periféricos, coletivos culturais e movimentos sociais usam redes sociais para divulgar sua identidade, denunciar desigualdades e criar redes de solidariedade. Ou seja, a mesma tecnologia que pode parar a dominação também pode servir para a solidariedade, democratização e transformação social. Outros conceitos importantes é a ética da alteridade, que defende o respeito a diferenças culturais e humanas. Ele critica padrões culturais impostos pelos algoritmos e valoriza a diversidade. Depois dessa conversa, podemos concluir que a globalização não é neutra. Ela produz avanços tecnológicos e integração mundial, mas também gera dependência econômica, desigualdades sociais, exploração e padronização cultural. Ao mesmo tempo, as mesmas tecnologias podem servir para resistência, solidariedade e valorização das culturas locais. E aí, depois desse episódio, você enxerga a globalização de outra forma? Obrigado por acompanhar mais episódios do Ecos do Sul. Até a próxima!